Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais um vídeo da nossa maratona de 14 dias, vídeos aleatórios de uma engenheira na quarentena, né? Então vamos lá, espero que vocês estejam gostando dessa maratona, né? Porque hoje eu trago verdades aqui para vocês de um assunto que é muito legal. Eu não tenho a menor ideia porque eu tô falando com essa voz, não foi nada planejado. Acho que eu me empolguei um pouquinho aqui, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre assentamento de revestimento, seja um revestimento na sua parede ou no seu piso, tá? Tem dúvida? Vem aqui comigo. E se você não tiver, eu tenho certeza que você acha que você não tem, mas na verdade você tem. E mais eu vou esclarecer tudo aqui, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal, revestimento. Para começar, essa foi uma pergunta, né? Foi uma sugestão que eu recebi na caixinha de perguntas quando eu abri para eu falar mais sobre assentamento de piso. Então eu vou falar assim, assentamento de revestimento em geral. A primeira coisa que vocês têm que saber, gente, o preço da mão de obra, né? Assentamento de piso, revestimento é uma coisa que tem praticamente, gente, 99%, vamos colocar, das reformas e obras. Então vai reformar, a pessoa ela vai trocar o piso, vai colocar um revestimento na parede, obra do zero, óbvio que vai ter essa atividade, né? Assentamento de piso. Então é algo muito comum. E por ser algo muito comum e que as pessoas acham que é fácil, rápido e que não tem problemas, muitas pessoas que não são da área, que precisa desse serviço, negligenciam a contratação de um engenheiro, um arquiteto ou algum profissional para acompanhar esse serviço, né? E aí acontecem muitos problemas e um problema muito comum é o desplacamento de pisos. E por que o desplacamento acontece? Já viu um vídeo? Ele é muito comum na internet. Eu vou tentar achar aqui pra vocês. Vou tentar colocar aqui agora, se eu achar. E aí é o pessoal na sala e aí o piso parece uma pipoca. Ele fica puf, 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 puf. E também, isso aconteceu na casa da minha avó, assim. A minha avózinha estava em casa e aconteceu isso no piso dela. Ela teve que trocar o piso da sala dela inteirinho. E por que essas coisas acontecem, né? Inclusive, dando mais um exemplo, uma amiga minha está com esse problema agora em um barracão. Esse barracão ele tem em média 5 anos que foi colocado piso e todos os pisos estão, desplacando. Então, a pessoa vai gastar mais de 15 mil reais só para fazer essa troca. Por quê? Vai ter que retirar o piso, porque assim, ele começou a desplacar. Outros você vê que já estão soltos, não tem como colocar um revestimento por cima ali, porque vai dar um tempo e vai estragar até um novo revestimento, então você não consegue colocar um piso sobre piso, você precisa retirar. Isso vai gerar entulho, então vai gerar caçamba, você vai ter que pagar uma caçamba para retirar esse entulho, retirar todo o piso, então é uma mão de obra que custa em média, já falando aqui pra vocês, uns 15 reais um metro quadrado da demolição, tá? É o preço que eu pago aqui. Anota aí na sua agenda e procura na sua cidade quanto que tá saindo mais ou menos esse serviço. Claro que esse serviço a gente coloca 15 reais um metro quadrado da demolição quando você consegue analisar a logística, ela tá perto. Então eu retirei daqui, levei até um lugarzinho ali, perto a caçamba, sabe? Tá legal para levar. Agora vamos supor, você coloca uma laje, igual eu acabei de fazer uma laje, era lá em cima, a gente coloca um chorinho a mais, uns 20 reais o metro quadrado, porque a pessoa precisa demolir em cima de uma laje, descer numa escadinha com um entulho e levar até a caçamba, tá? Então tudo isso você tem que pensar na hora de você calcular. E voltando para o assunto do piso, por que acontece esse desplacamento, gente? Por causa de uma mão de obra desqualificada. E que você, dona de casa, advogado, médico, só tô pensando em engenheiro e arquiteto aqui agora, mas você que não é da área da construção civil, você não tem a obrigação de saber se o cara tá assentando o piso corretamente, já que é um serviço tão normal que muita gente acha que todos os funcionários sabem fazer esse serviço, né? Todos os funcionários da construção, todo pedreiro sabe fazer esse serviço bem feito. E na verdade não é bem assim, né? A gente precisa estar acompanhando.
Quando a gente vai passar argamassa na peça, ou no piso, ou na parede, a gente passa com uma desempenadeira. E se você analisar, essa desempenadeira, ela tem um dentinho, tá bom? E esse dentinho ali, ele não tá ali só de brincadeira, ele não tá ali pra ser legal a passagem, sei lá. Não, tem um jeito e tem medidas nesses dentinhos, tá? Então, para determinado serviço, você compra uma desempenadeira com o dente certo para você passar esse dente, essa dentada que você passa ali, essa dentada que você passa ali, eu vou até postar um vídeo, gente. Você vai até confundir aqui. Essa dentada que você passa ali na peça não é brincadeira, entendeu? É aquilo dali que vai dar uma aderência da sua peça com a argamassa e a superfície, entendeu? Então tem que passar com a desempenadeira certa, com o dente certo e tem que passar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não passam. Então você já viu? Pega a colher de pedreiro e joga assim, ó. Pum, pum, pum. Tem um vídeo também que você vê o cara tirando um pedaço inteiro do revestimento da parede. A hora que você tira, tá tipo assim, as marcas da argamassa. Tipo, uma argamassa aqui, ó, como se ele tivesse jogado, assim. Então, assim, não é todo profissional que sabe fazer isso. Por isso a importância de um acompanhamento na hora de você trocar o piso da sua casa ou colocar um revestimento na sua parede. Falando de revestimento, se você já tem uma parede pronta, então aqui, ó, eu tenho essa parede, ela já tá pintada, ela já tá com tintura. E agora eu vou reformar aqui minha casa e eu decidi que eu vou colocar revestimento em toda essa parede aqui. Eu posso simplesmente pegar o revestimento, passar a argamassa e colocar na minha parede? Não, porque essa parede ela já está com um produto que é a tinta. Então, para você colocar um revestimento em uma parede que já tem um revestimento, já tem uma pintura, você precisa do quê? Picotar a parede. Natália, mas todo profissional vai fazer isso? Não, meu querido, porque dá trabalho, ele vai levar tempo. Então você precisa pegar e ficar batendo, talvez com martelo, com uma espátula, ou você pode pegar uma máquina também e ficar furando a parede, né? Que é aquele picotar. Porque se você jogar o porcelanato, por exemplo, ali com argamassa, a argamassa ela não vai dar aderência na superfície por conta da pintura. Então você cria esse picoteamento que a gente fala, né? Você picota a parede para criar uma aderência da argamassa com a superfície, porque a hora que você picota, você tira esse revestimento e você chega até o reboco, né? Então, quando a gente tá fazendo uma construção do zero e a gente vai assentar um revestimento, a gente coloca ele em cima do reboco, que é uma superfície mais rugosa, né? Você vê, não é tão lisa, por isso que dá essa aderência. Então, é outra coisa para você prestar atenção na hora que for colocar um revestimento em uma superfície que já está pronta. E vamos lá falar de valores agora, né, Natália? Quanto custa para eu assentar um piso? Quanto custa para eu assentar um revestimento na minha parede? Então vamos lá, lembrando que valores, eles não são fixos, né? E isso varia de região para região. E isso também não quer dizer que eu pague exatamente isso, tá? Exatamente esse preço. Mas a gente tira uma base pelo metro quadrado, tá bom? Então, em piso, se você vai assentar uma peça de 30 por 30, 60 por 60, 70 por 70, até 70 por 70 ali, você vai conseguir pagar entre 25 a 35 reais o metro quadrado, tá? Geralmente, 35 não, perdão, 25 a 30. Então, você vai pagar pro seu funcionário de 25 reais a 30 reais o metro quadrado. Passou disso, você vai pagar, passou de 70 por 70, você faz 80 por 80, 90 por 90, você vai pagar ali na média 35 a 40 reais o metro quadrado. Aumentou? Aumenta o preço também, 45 reais o metro quadrado, mais ou menos, 50 reais o metro quadrado, tá bom? Acho que o máximo é uns 50 reais, tá? Assim, e tá bem caro, 50 reais, então fica ali até uns 40 reais o metro quadrado. E, Natália, por que aumenta, sendo que eu tô aumentando o tamanho da peça, então eu vou colocar menos peça na parede? Por que dá essa diferença, né? Porque é o seguinte, gente, quanto maior a peça,
o trabalho é em dobro, porque você precisa passar argamassa tanto na superfície quanto na peça. Pela norma, eles falam que as peças acima de 30 por 30, você precisa fazer a dupla colagem, né? Você passa argamassa tanto na peça quanto... Eu tô olhando aqui porque às vezes sai aí e eu perco todo o vídeo, tá bom? Você precisa passar argamassa tanto na peça quanto na superfície. Só que até uns 70 por 70, mais ou menos, dependendo a peça, dependendo do material, a gente consegue fazer só a colagem simples, né? Passar argamassa só na peça, por exemplo, ou só na superfície, isso daí vai de acordo com a pessoa que está aplicando, tá? Eu já vi das duas formas e também acredito que não tenha um certo ou errado se você passar bem feito ali, você fazer a colagem, fazer as batidinhas, se você arrumar ela ali, ficar tudo ok. Eu acredito que não tem grandes problemas aí, tá bom? Desde que você passe a argamassa corretamente. Então, galera, vamos lá. Voltando pro preço, né, que eu vou entrando aqui em outros assuntos. Então, até mais ou menos acima de 90 por 90, você vai pagar aí uns R$45 no metro quadrado. Por quê? Você vai ter mais trabalho, porque você vai ter que bater mais massa, né? Então, argamassa, mistura com água, bate. Então, demora mais para a pessoa fazer isso. Outra coisa também é porque ela precisa passar argamassa tanto na peça quanto na superfície. Então, é dupla, não é simplesmente jogar argamassa. Passa e passa desempenadeira, e passa desempenadeira, e arruma os cantinhos e passa desempenadeira. Então, é um trabalho em dobro, né? Um trabalho em dobro. É 2 vezes que você precisa fazer esse serviço de passar argamassa e bater mais massa. Outra coisa importante também é que se a peça for muito grande e você estiver colocando um revestimento, por exemplo, na parede, você vai precisar de um ajudante, porque o seu funcionário ele não vai conseguir assentar uma peça muito grande lá em cima. Então, por mais que ele use aquelas pecinhas, eu acho que é ventosa o nome? Eu não lembro, gente, o nome da pecinha, mas eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Você usa a peça pra segurar o porcelanato e aí ele levanta lá em cima. Só que mesmo com essa peça que segura, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então ele vai precisar de um ajudante. Isso daí vai sair mais caro porque ele precisa contratar uma pessoa, levar uma pessoa ali com ele, tá bom? Então, gente, pensando nisso, quanto maior o tamanho da peça, mais caro você vai pagar para o seu funcionário e também você vai gastar mais argamassa. Se é dupla colagem, você gasta o dobro de argamassa. Outro ponto importante aqui é que se a peça for muito pequena, você paga ainda mais caro do que uma peça muito grande. Como assim, Natália? Você acabou de falar que quanto maior a peça, você gasta mais argamassa, você paga mais caro para ele. Agora você está falando se a peça for muito pequena, você paga mais caro ainda? Sim. Sabe aquelas paredes de tijolinho? Vou colocar uma foto aqui, ó. Até esse revestimento que eu coloquei nesse banheiro aqui é o mais caro, o assentamento, porque a peça é muito pequena, ele vai demorar o dobro de tempo, gente. Então pensa nisso também. Se você for colocar essas paredes de tijolinho, geralmente você coloca em fachadas de prédio, fachadas de casa, faz essas pedrinhas assim, é muito caro. O revestimento é muito caro também, ele é bem mais caro. E o preço que você vai pagar na mão de obra também é mais caro, porque ele vai demorar o dobro de tempo. Essas pedrinhas aí que eu vou colocar aqui pra vocês, eu pago geralmente R$50 o metro quadrado, entendeu? Então é um serviço caro, porque ele demora mais tempo. Então são essas coisas que você precisa analisar na hora de você fazer um planejamento e na hora de você fazer um orçamento, tá bom? Analisa se ele vai precisar de ajuda, se é um piso, se é um revestimento, se vai precisar de dupla colagem, você vai ter que calcular o dobro de argamassa, a mão de obra, se você vai precisar de um servente para ajudar ele naquele serviço. Às vezes você tá fazendo só uma reforma, que foi o caso que eu já fiz, e uma pessoa só ia assentar o revestimento, mas numa parede, então ele fez a parte de baixo, tudo que precisava. No dia que ele foi colocar o revestimento na parede, que precisava colocar na parte de cima, ele trouxe um servente com ele, tá bom? Então você tem que ficar atento a isso, porque vai chegar na hora, ele não vai conseguir fazer isso sozinho e ele vai precisar de um ajudante, isso pode atrasar a sua obra, tá bom? Então assentar um piso, assentar um revestimento na parede é fácil?
talvez seja para você que já está experiente na área, para você que entende sobre essa atividade, as coisas que precisam fazer, mas não, se você não é da área, se você não está familiarizado com essa tarefa, contrate um profissional, porque pode dar muito problema e o seu retrabalho depois, o seu perda de dinheiro vai ser muito alto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui se sobrou, se você ainda tem alguma dúvida ou se você já tinha pensado nisso, na verdade, se você não tinha pensado nisso, né? Se você tinha ou não tinha pensado nisso. Conta aqui pra mim, gente, e é isso. E um beijo e até depois.